Até porque quem não assistiu agora pode assistir depois, né? É, gravando, Carminha, pode iniciar. Boa noite a todos e todas que estão presentes a esse chamamento. Essa reunião ela é fruto de uma discussão dos conselheiros do Goiânia-Prev, bem como com o advogado, né, que preparou a minuta do projeto para ser encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal. Em nossas reuniões, nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura de tudo que estava sendo encaminhado e fazer algumas preposições. Mas a nossa função no Conselho do Goiânia-Prev seria avaliar o porquê do encaminhamento, o atendimento legal, se a formatação da lei estava em conformidade ao que a legislação estava, no momento, aplicando para os demais entes que têm regime próprio e emitir parecer em consonância a essa realidade. Então, o nosso parecer técnico não era um parecer de aprovação ao contexto e ao conteúdo, mas de aprovação à necessidade que se faz premente de se implantar as reformas, porque atende a um pré-requisito constitucional, né, em função da emenda constitucional 103 de 2019, que impõe a todos os entes federados, né, 2 anos para que eles se adequem a algumas cláusulas pétreas, que tem que ser comum em consonância à lei federal, e outras cláusulas que são negociáveis para que se construa uma reforma previdenciária que atenda os interesses e o conjunto dos servidores. Então, diante dessa, o Executivo encaminha, após um mês desses estudos, não é? O Goiânia Prev encaminha isso, finaliza essas análises, enquanto o Conselho Previdenciário também, para que seja essa discussão pautada no âmbito de políticas públicas, no local e no fórum apropriado, que é a Câmara. E nós temos que ter esse tempo hábil para maturar o que está ali, os impactos para o conjunto de servidores e também fazermos contraproposta, porque nenhum projeto que afeta a vida de todos não pode ser unilateralmente aprovado sem a participação e o conhecimento de todos. Então, diante disso, nós convidamos o doutor Enio e agora ele vai fazer uma explanação de todos os projetos que estão sendo encaminhados e tirar dúvida das coisas que são mais polêmicas. A questão dos direitos adquiridos e a questão dos futuros processos de aposentadorias advindo dessa reforma. Doutor Enio, a palavra é sua. Boa noite. Espero que a gente faça um bom trabalho e que todas as pessoas aqui saiam conscientes de que nós estamos num processo que é muito importante para todos os servidores. Obrigada. Antes de começar, era bom a gente ter algumas regrinhas de convivência, né? As pessoas que tiverem dúvidas, anota as suas dúvidas e ao final a gente faz as perguntas ou anota no chat, né? Manda as perguntas pelo chat aí, é só escrever que a gente está aqui vendo as perguntas que serão encaminhadas. Aqui a representação dos 3 sindicatos, né, que também colaboraram para que isso daqui fosse realizado hoje. Não é? E a gente vai manter, aqui vai pedir a autorização de vocês, para toda vez que um microfone estiver aberto, o administrador vai lá e fecha o microfone para não atrapalhar a apresentação de doutor Enio, tá ok? Combinado dessa forma, porque a gente deixa o doutor Enio fazer a apresentação dele, né? Quem tiver alguma dúvida já vai colocando, e ao final a gente abre o microfone para quem quiser falar, quem não fez a pergunta pelo chat, tá bom? É chat ou chat, sei lá, aí quem puder escrever melhor a pergunta. Ok? Alguma dúvida? Então, doutor Enio, a sua fala é sua, doutor.
Gente, boa noite, né? Eu gostaria de, inicialmente, nessa noite, agradecer o convite e o espaço, né, que nos foi dado, principalmente para discutir a respeito da reforma da Previdência, que é uma tendência nacional há 2 anos, desde novembro de 2019, que se implanta reformas da Previdência no Brasil, na União, nos estados e em vários municípios. E como nós temos um prazo para cumprir as leis, um prazo para cumprir as regras, está chegando o nosso prazo. E como dona Carminha, a professora Carminha Nóbrega bem falou no início da sua conversa, foi encaminhado para a Câmara, né, um projeto de lei de reforma da Previdência, que é um grande projeto, na verdade. Por que um grande projeto? Porque nós encaminhamos para aquela Casa Legislativa 5 leis, né? Na verdade, são 4 projetos de leis e um referendo, onde se trata da adequação da Previdência do servidor público às regras constitucionais. E o que eu gostaria de dizer inicialmente para vocês, né? Nessa sexta-feira eu quero deixar o mais dinâmico possível, porque eu sei o que é sexta-feira à noite para quem está trabalhando e está aqui, pelo menos interessado em saber qual vai ser o seu futuro, ou o futuro do nosso município, ou o futuro dos nossos entes queridos, né? Como seremos, né? Para onde vamos? Então, isso é muito importante ter vocês aqui comigo nessa noite. Então, agradeço aqui a quem, né, idealizou esse momento, essa live, na pessoa de dona Carminha, através dos sindicatos que aqui estão representados. Os 3 sindicatos, não foi isso, Messias? Só são 3 sindicatos no município de Goiânia? Ok. Só, doutor, só. Os 3 sindicatos estão aqui representados. E o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, que quando esse projeto foi discutido, houve a participação, houve a discussão, a observação técnica das pessoas que compõem o Conselho de Previdência Municipal. E aqui estão elas representadas pelos servidores ativos, os inativos e os poderes executivo e legislativo, né? Dos legislativos tem a vereadora Ana, né? Ana Diamante e a outra Ana, que eu esqueci aqui o nome dela, ambas Anas. Dona Carminha e Vanesca, né? São representantes tanto dos servidores ativos e inativos. Tem mais 2 servidores que trabalharam bastante nesse sentido. Teve também a participação da nossa presidente, Daniele, né? E do nosso gerente de Previdência, que nos acompanhou, né, nessa trajetória, doutor Evaldo Gonçalves, que no momento não pôde se fazer presente a essa live. Mas eu estou aqui para apresentar para vocês o primeiro projeto. Considerando como nós todos acompanhamos a briga do governo federal com o Congresso, nós, os municípios de todo o Brasil e os estados, nós saímos da reforma que foi implantada pela Constituição Federal. E aí ficou a cargo dos municípios e dos estados implantarem as suas reformas. E aí eu gostaria de dizer para os senhores e as senhoras o primeiro ponto, que no Congresso Nacional nós temos uma PEC chamada PEC 133, que está tramitando com a mesma matéria em relação a benefícios, certo? A mesma matéria que já foi imposta na emenda 103/2019 para os servidores da União e INSS. Então, se é a mesma matéria e o governo federal não conseguia, naquele momento, em 2019, aprovar uma reforma para todo o Brasil, porque era momento de eleição, é uma matéria que tem um desgaste, né, político, então não conseguiu aprovar naquele momento. Por isso que ele destacou. Então, gostaria que vocês ficassem alertas. Nós temos já uma emenda que estabeleceu novas idades, novas regras e novos valores para a concessão de aposentadoria e de pensão. É a emenda 103. E no Congresso tramita uma emenda, uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, com a mesma matéria da 103, certo? Em relação a benefício, idade, tempo de contribuição e valores de benefício, igual que vai ser aplicada, se os municípios não se adequarem a esta, vai ser aplicada quando ela for sancionada, né? Então, o que foi que nós tentamos fazer? Nós tentamos apresentar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do município de Goiânia o melhor plano possível diante das duas reformas.
o que já tem, que é a emenda 103, e uma nova adequada à realidade do município de Goiânia. Então, nós trabalhamos a questão da reestruturação, certo? A reestruturação dos conselhos, isso foi um ponto muito importante, porque vai dar maior transparência e celeridade na gestão. Então, nós temos um conselho, e foi proposto a divisão desse conselho em 2 conselhos, um conselho administrativo ou deliberativo e um conselho fiscal, para que ambos, né, tenham mais controle de cada um das suas atividades, tanto na parte de deliberação quanto na parte fiscal. As pessoas vão ter a mesma representação, certo? No entanto, vai dividir as competências. E o outro ponto que eu acho muito importante a gente tratar, e eu acho que é o fundamento desta noite, é tratar sobre as regras de benefício, sobre as novas regras de concessão para aposentadoria e pensão por morte. Como é que vai ser? Como é que ficou essas novas regras? Então, eu gostaria de apresentar aos senhores a regra geral, né? Como é hoje e como é que vai ficar. Então, inicialmente, a regra nova, né? Hoje, vamos lá tratar, e aí eu gostaria de tratar um pouco por classe. As regras novas para a aposentadoria, eu tenho lá, para um homem, né? Uma aposentadoria comum, eu tenho nova idade, 65 anos de idade, mais 35 anos de contribuição. E para a mulher, foi alterado, né, para 62 anos de idade e 30 anos de contribuição. Teve esse aumento na idade, né, porque foi feito os estudos, né, diante das estatísticas, o IBGE, que sempre faz esse aumento, e aumentou a idade. Como ele aumentou as idades, nós temos que adequar o nosso município às idades. E qual é o primeiro ponto que eu quero dizer a vocês? Vocês vão se aposentar, quem já está trabalhando com essa nova idade? Não. Foi criada regras de transição, ou seja, regras intermediárias para quem já está em atividade. Então, vou dizer aqui as idades para a grande classe que nós temos, que é a classe do magistério, os professores. Como é que ficou? O homem passou com a mesma redução de 65 passou para 60 anos, e a mulher, que era 50 anos, sofreu mais, né, porque a emenda colocou 57 anos de idade. Então, veja que houve um aumento nas idades. Tudo bem. Em relação à idade, qual o primeiro ponto que o projeto de lei que foi apresentado na Câmara alterou em relação ao tempo de idade? Primeiro ponto, nós fizemos 2 regras de transição, onde vai ser possível manter a idade mínima, né? Que hoje é 60 anos, aí ela começa o homem a partir de 61 anos de idade e a mulher passa a 56 anos. E todo ano ele aumenta mais um ponto. Então, o que acontece? A idade é o primeiro ponto, vai ter que mudar de todo jeito. Mas a própria emenda, ela autoriza fazer uma transição em relação à idade. Mas por que vai fazer uma transição em relação à idade? Se nós já temos hoje uma idade de 56, 55 mulher e 61 anos homem. Para que esses servidores, e aí eu quero deixar bem claro, todos os servidores que ingressaram até 31/12/2003 tenham paridade de proventos. Né? Tanto a questão da paridade quanto a questão da integralidade. Para que eles mantenham estes 2 requisitos, ou seja, no momento que ele for se aposentar com base no último contra-cheque, é um sonho do servidor, e que sempre que houver reajuste para essa categoria, também ter o mesmo reajuste para os aposentados e os pensionistas. Então, em relação a isso daqui, vai ter essa regra de transição aumentando a questão da idade. E qual é a outra regra de transição que nós também conseguimos flexibilizar bastante? É a regra do pedágio. Na União Federal, na emenda e no INSS, foram criadas 2 regras de pedágio. O que é o pedágio? Aí já não é em relação à idade, é em relação ao tempo de contribuição que falta para o servidor se aposentar hoje. Se a emenda fosse publicada hoje, né? Se a nossa reforma fosse publicada hoje, então você ia ver o tempo que falta para você se aposentar. Vamos dizer que para uma mulher faltava 2 anos, ela tem 30 anos de contribuição, faltam 2 anos. O que foi que a emenda diz? O que está na Constituição? Que essa mulher vai ter que trabalhar mais 100% do período que falta.
Então, em vez de ela trabalhar 2 anos, ela vai trabalhar 4 anos. E qual foi a proposta que ficou para o município? Que não seja 4 anos, mas que sejam 2 anos apenas, ou seja, 50% do tempo que faltava. Então, essa é uma regra de transição que também beneficia. Na União não teve essa regra de redução para 50%, é 100%. No INSS, tem essa possibilidade, sim, de redução para 50%, mas por um período de 2 anos. Então, só quem for trabalhar ou se aposentar daqui a 2 anos, ele tem esse benefício de reduzir o pedágio em 50%. E para o município, nós não colocamos pedágio, né? De acordo com as avaliações atuariais, nós tentamos melhorar o máximo possível a questão de benefício, a questão da aposentadoria. Por quê? A tendência, a regra geral, é que você se aposente, né? E depois de aposentado, na velhice, é que vem a concessão de uma pensão, é que vem o óbito. Geralmente a pessoa vem a falecer após a concessão da aposentadoria. Então, qual foi o nosso primado naquele primeiro momento? Qual foi o nosso privilégio? Tentar conceder melhores benefícios para que os aposentados, né, para que os servidores, no seu período de aposentadoria, possam usufruir de melhores benefícios. Então, por isso que foi reduzido o tempo e foi criado umas regras de transição para que ele chegue mais cedo na aposentadoria. Porque a tendência geral da reforma é retardar o pagamento de aposentadorias. Então, em relação a isso, foi um ponto que nós conseguimos Boa noite, melhorar. Além dessa melhora, uma situação que eu preciso deixar claro para vocês, essas novas idades, elas vão se aplicar para quem já está em atividade, ou seja, a mulher professora hoje vai se aposentar com 57 anos? Não. Mas a próxima professora que ingressar no serviço público, e aí eu vou dizer, né, depois da edição dessa lei, ela já vai entrar sabendo que as regras da previdência dela é igual à regra que está na Constituição Federal. Vai ser 57 anos. Então, para os novos servidores, sim, vai ser as regras que já estão na Constituição Federal. Para vocês que estão aqui já em atividade, não. Nós criamos regras de acordo com as nossas possibilidades e as autorizações que a Constituição nos permite, nós trabalhamos em regras mais maleáveis do que está na Constituição. Então, outro ponto que a gente precisa saber é como vai ficar o valor das aposentadorias. Como é que está hoje o valor da aposentadoria? Hoje, regra de hoje, é que o servidor se aposente, né, primeiramente com base no último contra-cheque, integralidade, e que sempre que tenha um reajuste para o ativo, ele tenha a sua paridade também na mesma data e na mesma proporção. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, para os servidores que ingressaram no serviço público depois de 2003, esse servidor ele já vai se aposentar com base na média de contribuição e 100% da média. Então, essa é a realidade da aposentadoria para hoje. Mas para os novos servidores, para a Constituição Federal, como é a regra de cálculo que ficou estabelecida? Dessa forma, como ficou? Hoje, a média, todo ele que entrar no serviço público a partir de agora, para os novos, aí vai ser média de contribuição correspondente a 60%. Veja que antes era 100% integral, agora é 100% agora é 60% da média, e a cada ano que ultrapassa 2%, a cada ano que ultrapassa 20 anos, ele tem direito a 2%. Então, o que a Constituição Federal já estabeleceu é: eu posso me aposentar a partir de 25 anos. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer professor, qualquer professora. Os novos, as novas regras. Sim, a partir de 25 anos. A idade mínima, 65, 57, mas o tempo de contribuição mínimo é 25 anos. Reduziu, inclusive. Mas qual foi o grande prejuízo que assim nós julgamos para os servidores? É porque se ele vai se aposentar com 25 anos, ele não vai se aposentar com 100% da média. Ele vai se aposentar com 60% da média de contribuição, mais 2% a cada ano, se são 5, então vai ser mais 10%. Então, este servidor que optar por se aposentar com 70%,
com 25 anos, ele vai se aposentar com 70% da sua média. E isso configura um grande prejuízo. Foi por isso que no projeto de lei, não foi no projeto de lei orgânica e nos projetos de lei complementar, é o projeto 001 que tramita na Câmara, nesse projeto está lá assegurado, artigo 48, está lá assegurado a todo servidor que tem o direito adquirido a permanecer no direito adquirido. E na proposta de emenda à lei orgânica, também foi estabelecida a questão do direito adquirido e ainda tem mais um detalhe que eu acho importantíssimo, né, vocês observarem e cobrar esse detalhe, é que o servidor deverá se aposentar com o benefício que lhe é mais favorável. E por que foi que nós colocamos essa regra, esse dispositivo na proposta de emenda à lei orgânica? Como vem muita reforma, vem muita insegurança para o servidor, nós queremos colocar essa segurança para o servidor, que quando ele for no Goiânia-Prev, ele seja orientado para ele receber a melhor aposentadoria, a melhor concessão de benefício. Então, é uma segurança para o servidor que o Goiânia-Prev, mesmo que ele não conceda o melhor benefício, por um erro, por um equívoco, porque ele não sabia, qual que seja a falha, mas que o servidor não pode ficar prejudicado. E eu achei isso assim fantástico, né? Foi uma construção nossa, mas eu achei fantástico porque assegura no projeto de lei orgânica, na proposta da lei orgânica, na lei maior do município, essa concessão, essa proteção ao servidor. Principalmente porque a emenda que foi proposta na Constituição Federal, ela tira muitos direitos. Ela fere muitas coisas muitas conquistas que foram dadas aos servidores. Então, esse é um grande ponto que nós colocamos lá. Tem as novas regras, sim, tem as novas regras, mas tem também as regras de transição, que é a que nós estamos propondo para vocês que estão no meio do caminho, né? Próximos ou prestes a se aposentar, ou que falta muito tempo. Então, de qualquer forma, seja que você falta 2 anos, a gente vai respeitar mais do que o INSS respeitou. Tanto faz você faltar 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, o período que falta para você se aposentar com paridade e com integralidade vai ser apenas 50% do tempo, e não 100%, como já está hoje em vigor, né, na Constituição Federal, para o INSS e para os servidores públicos federais da União. Então, esse foi um ponto que eu acredito que foi construído e que foi benéfico, né, para o servidor, benéfico em relação às regras que já estão hoje na Constituição. Esse eu acredito que é um grande ponto. Outra situação que nós vamos ter é a situação dos novos benefícios. E aí eu gostaria, por isso que eu perguntei se todos os sindicatos estavam aqui representados, porque nesse projeto, aí o projeto de lei complementar 01, ele cria os benefícios que hoje nós não temos no município, né, que não foi regulamentado por lei, mas que agora a emenda impõe que a gente regulamente, né? Ela abre o espaço para o município fazer adesão ou não a esses novos benefícios. E quais são os benefícios? Primeiramente, a aposentadoria para as pessoas que trabalham em efetiva exposição a agente nocivo. Então, as pessoas que trabalham em exposição à insalubridade ou à periculosidade, elas vão ter essa situação da aposentadoria especial proporcional aos 25 anos. Né? Não vai ser a aposentadoria comum, mas sim reduzida aos 25 anos, tal qual já é hoje no INSS. E que muitos de vocês reclamam com muita propriedade, porque no INSS tem essa aposentadoria e no Goiânia-Prev não tem. Mas por que não tem? Porque não tem lei regulamentando. Então, o projeto de lei complementar, é o 01, ele já foi com essa intenção de criar essa aposentadoria especial para esses servidores. O projeto traz também um outro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria para o portador de deficiência. Né? E quem é esse portador de deficiência? E eu gostaria de fazer somente um lembrete, que há uma diferença entre o incapacitado permanente, o inválido, é aquela pessoa que não tem mais condições de trabalho, seja por um acidente, seja por uma doença profissional, ou seja por aquelas doenças previstas em lei, cardiopatia grave, câncer avançado, nefropatia e tantas outras que a gente já conhece. Então, uma dessas doenças vai deixar a pessoa incapacitada. Isso é uma situação.
Outra situação é aquela pessoa que é portadora de deficiência, seja por uma atrofia muscular, seja por uma disfunção da musculatura, tem um braço maior, tem uma perna maior, tem uma coluna envergada. Isso aí são deficiências físicas. Ou uma deficiência mental. Não precisa a pessoa estar totalmente incapacitada mentalmente para que ela se aposente, para que ela tenha um benefício. Mas um retardo mental ou um nível de depressão que a pessoa adquiriu, que não gera incapacidade, mas gera uma deficiência. Mas quem vai definir esse nível de deficiência ou não, aí vai ser uma equipe multidisciplinar, né, composta não somente por médicos, mas principalmente por assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, dependendo do caso, né? Cada caso vai requerer uma equipe própria para analisar cada situação. Então, esses dois benefícios foram criados juntamente com, nesta lei, tem também a regulamentação da aposentadoria do professor. E por que está regulamentando a aposentadoria do professor? Mudou alguma coisa para o professor? Não. A questão é que nós professores, e assim eu digo, nós estávamos na Constituição Federal, mas agora nós saímos. E aí, o que é preciso que o município faça? Que o município ratifique o que está na Constituição Federal, que o município endosse tudo que está lá, para que a gente permaneça regulamentado de acordo com as regras previstas na Constituição. Então, esse daí é o que trata o projeto de lei complementar 01. O outro projeto de lei complementar, e aí eu vou dizer para os senhores e as senhoras, é o que se refere à previdência complementar, que foi discutido hoje na Câmara Municipal com os vereadores. Nós fizemos uma reunião com os representantes dos 3 sindicatos que lá estavam e alguns outros servidores também que compunham a mesa. E o que é essa previdência complementar? E é muito importante que eu diga para vocês, e faz bem saber do que se trata, porque essa previdência complementar é uma previdência que vai se aplicar apenas para os novos servidores. Então, a partir da edição da lei, os servidores que ingressarem no serviço público vai ter direito a uma previdência complementar. Mas ela também só se destina para os servidores que ganhar em valor acima do teto do INSS. E hoje, o teto do INSS corresponde a 6.433. Foge um pouco da realidade dos nossos servidores. No município, nós não temos essa massa de servidores ganhando acima de R$ 6.500. Mas, se tiver plano de cargo e futuramente, no próximo concurso, tiver um valor superior a isto, vai ser obrigatório essa pessoa aderir à nova Previdência. Então, a pessoa... Vou citar aqui um caso, vamos dizer que, por acaso, tenha um concurso para auditor fiscal do município. E que auditor fiscal no município, hipoteticamente, ganha R$10.000. Então, para esse novo auditor, não pega nenhum de vocês que já estão em atividade, mas para esse novo auditor que ingressar depois da lei, ele vai ter uma previdência própria, ele vai contribuir com 6.400 para o Goiânia Prev, e a diferença, os 3.600, ele vai contribuir para uma previdência complementar. Então, essa lei é a que está sendo discutida hoje na Câmara, é a que está sendo discutida, vai ser discutida na próxima semana, e é o que está para ser previsto a sua aprovação. Por quê? Porque é uma legislação que não afeta nenhum de vocês, e nem vai afetar. Porque para quem está aqui, ela vai ser opcional. Para os novos, ela vai ser obrigatória. Não vai ter essa possibilidade. Então, tem essa distinção. Então, não vai afetar em nada. Já teve a participação e a conversa com o pessoal dos sindicatos, com todos os vereadores que estavam presentes lá. Eu acredito que posição, situação, oposição, todo mundo, né? Estavam lá. Então, para deixar claro, porque a primeira coisa que nós precisamos ter na vida é o esclarecimento, para evitar o terrorismo, para evitar a insegurança, né? Então, o primeiro ponto que nós destacamos hoje foi em relação a essa lei. Então, essa lei não afeta em exatamente nada aos servidores que já estão em atividade. Então, foi por isso que ela foi destacada para ser votada em separado, em primeiro, porque ela não tem reflexo para quem já está hoje. E ela também não precisa da alteração da lei orgânica, porque é uma determinação constitucional, e essa determinação constitucional foi a que estabeleceu o prazo, né? Estabeleceu o prazo de 2 anos após a vigência, a entrada em vigor da emenda 103, que
está encerrando agora, né? Foi dia 13 de novembro e está encerrando agora, 13 de novembro de 2021. Então, esses pontos aqui é o que trata a reforma em relação a benefício, né? Uma situação que vocês já estão vivenciando hoje no município foi a alteração das alíquotas. Vocês e todo o país, onde tem previdência própria. Então, todos os municípios e estados tiveram essa alteração, essa majoração nas alíquotas, né? Vocês já estão contribuindo com 14% em relação aos anteriores. Mas o que acontece? Hoje nós temos a previsão de contribuição para os aposentados e pensionistas em o teto do INSS. Então, quem ganha hoje a partir do teto do INSS, quem recebe hoje a partir do teto do INSS, essa pessoa já contribui com previdência no percentual de 14% para o Goiânia Prev. Mas como é essa contribuição? Vamos dizer que eu tenho, aí aqui eu vou pegar um exemplo mais próximo, que é a única situação que eu devo ter lá no Goiânia Prev, que é a situação de um professor. Vamos dizer que eu tenho um professor que recebe R$7.000 de aposentadoria. Ele paga 14% sobre o todo? Não. Como é hoje? Hoje ele tem a isenção do teto. Então, até 6.433, ele está isento. Até esse valor. E o excedente, né? Ou seja, os R$600 para chegar nos 7.000, que vai dar R$577, sobre esse valor, ele já contribui 14%. E quem fez essa determinação? Foi o município? Foi a emenda 103? Não. Essa determinação já existe na Constituição Federal desde 31 de 12 de 2003, foi a emenda constitucional 41. Então, essa daqui já vem ocorrendo. O que foi que ocorreu agora com a emenda constitucional 103? A emenda constitucional 103, ela fez uma alteração na Constituição. Ela disse, olha, estados e municípios, agora não é mais o teto, tá, de isenção. Para os aposentados e pensionistas, vocês vão cobrar, só está isento um salário mínimo. E você pode trabalhar a sua faixa de isenção de acordo com seus planos entre um salário e o teto. A partir daí, é obrigatório cobrar de toda forma. Não vai sair, não vai deixar de ter essa contribuição previdenciária. Então, aqui, para a nossa realidade, o que foi eleito, o que foi discutido e o que foi implantado, né? Nós transigimos em relação a benefícios, transigimos em relação a tempo e em relação à idade, e em relação à contribuição dos inativos, aí sim, o projeto de lei ele ficou em 3 salários mínimos. Então, se a Constituição apresentou para a gente um piso de um salário, né, o município de Goiânia triplicou esse valor. Inicialmente, nós trabalhamos com 2 salários mínimos, dobramos esse valor, voltamos com uma proposta que veio do Conselho, e a proposta do Conselho voltou para avaliação atuarial, e a gente mexeu no benefício, né? E aí foi quando ficou em 3 salários. Né? E aí deu essa isenção. Então, se uma pessoa no município hoje ganha acima de 3 salários, até R$3.300, ela está isenta. Se ganha, por exemplo, R$4.000, eu gosto de trabalhar números redondos porque fica mais fácil para a gente entender e para eu fazer a conta também. Né? Então, se eu tenho um servidor, um aposentado que ganha R$4.000, até R$3.300, ele está isento. Ele está isento de previdência. Em cima do excedente, os R$700, ele vai pagar 14%. Tudo bem. Isso daqui vai ser ad eterno? Isso não vai mudar nunca? Não. O próprio projeto de lei, ele já traz um dispositivo que, anualmente, esse plano de custeio vai ser revisto. Então, anotem aí também, mais uma vez, o artigo 13, caput e o parágrafo único, trata a respeito dessa revisão. E nesta revisão, o primeiro ponto que vai ser analisado vai ser a questão dos inativos, a situação dos inativos, que nós nos obrigamos agora a fazer essa reavaliação atuarial anualmente. E a outra situação é que toda vez que houver aumento para os servidores ativos ou a previsão de concurso público, tem que ter o respectivo cálculo do impacto atuarial nas contas do Goiânia Prev. Por quê? Porque muitas administrações, não somente no Goiânia
no município de Goiânia, mas também no município de Goiânia, ocorre o seguinte: faz-se um planejamento para os ativos e esquece dos inativos. Faz-se uma conta pensando somente no momento de quem está trabalhando e esquece dos inativos. E o que é que nós queremos? O que é que nós propomos, né? Seguindo a emenda, que sempre que tiver planejamento de aumento de cargo, de valores, concurso, reajuste, que seja feita uma avaliação do impacto atuarial. Isso daqui é novidade nossa? Não. Já está na Constituição Federal. Não precisava estar na lei, né? Não precisava ter uma lei orgânica dizendo que já está na Constituição. Mas para assegurar, para ter um controle melhor, um controle pelo Conselho, um controle pelo Tribunal de Contas, um controle pelo Ministério Público, um controle pela sociedade, nós colocamos esse dispositivo na lei para que a gente acompanhe mais de perto, principalmente essa questão do plano de custeio em relação aos aposentados e os pensionistas. É o primeiro plano que nós devemos rever. É a primeira situação. É nesse sentido que nós estamos lutando, estamos trabalhando. Mas isso porque o Goiânia precisa desse dinheiro? Hoje é um questionamento que nós precisamos fazer se nós podemos pagar as nossas aposentadorias no futuro. Porque há um tempo, não muito longe, e muito próximo da gente, no município de Goiânia, o pagamento dos aposentados e dos pensionistas foi parcelado, né? Vocês já ficaram alguns períodos sem receber, ou quando foi receber, até dia 10 paga X, paga de tanto, quem ganha de tanto a tanto vai receber até o dia 5. Do dia 5 ao dia 7 vai receber quem ganha de tanto a tanto. E isso é muito ruim para o servidor. E hoje nós ainda não temos essa capacidade de gerir, de garantir, né, que nós só vamos pagar aos aposentados e aos pensionistas se a prefeitura repassar. Nós precisamos ter uma previdência independente, financeira, atuarial e administrativamente. Nós não podemos ficar dependendo da prefeitura para pagar uma folha. E qual é a realidade hoje nossa do Goiânia Prev em relação ao pagamento de folha? É isso que nós precisamos compreender, o que é que nós vamos revisar, o que é que nós vamos reformar. Hoje eu estava, quando fui para essa reunião lá com os vereadores e com alguns de vocês que aqui estão presentes, nessa reunião eu estava lá tentando observar os valores que nós temos hoje para o Goiânia Prev. Hoje, né, vocês sabem quanto é a folha do Goiânia Prev? Alguém sabe aí quanto é a folha do Goiânia Prev? Alguém acompanha? Por favor, pode até usar o microfone para me dar essa resposta. É a folha de vocês amanhã. É a folha de vocês amanhã. Então, nós precisamos discutir previdência sabendo onde nós estamos e para onde nós vamos, né? Então, assim, ninguém sabe nem quantos aposentados e pensionistas eu tenho na folha. Eu não sei. Fechou, doutor. Fechou o seu microfone, doutor. Pronto, voltou? Então, quando nós vamos discutir previdência, obrigado, Messias. Quando a gente vai discutir previdência, nós precisamos saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, veja bem, hoje nós temos uma folha de 4 milhões e 15 mil reais. É a folha do Goiânia Prev. Mensal. Tudo bem. Aí eu preciso saber de outro dado, tá? E o prefeito está repassando? Tá pagando a folha. Mas se o prefeito não repassar, como é que eu faço? Eu tenho alguma reserva? Tenho reserva. Sabe qual a reserva que nós temos? 11 milhões. 11 milhões e alguma coisa. 11 milhões é muito dinheiro, né? É muito dinheiro para a minha conta, para a sua conta, para as nossas contas. Mas para pagar a conta do Goiânia Prev, não paga 3 meses. Não paga 3 meses, né? Então, assim, nós precisamos dar um corte nessa situação, né? Preservar, primeiramente, os direitos adquiridos de quem já se aposentou ou adquiriu o direito para se aposentar. É a primeira situação, e isso está bem preservado no projeto de lei. Em todos os projetos de lei está assegurado. Blindar, né? Procurar meios de blindar a gestão ativa, atuarial e financeira e administrativa do Goiânia Prev para assegurar a aposentadoria de vocês, de quem está em tramitação, de quem está no meio do caminho e
e criar regras novas e possíveis de aposentadoria. Essas regras novas e as possíveis que eu vos falo são as que já estão na Constituição Federal. Aí a gente não criou, porque essa vai ser aplicada para os novos servidores. Então, nesse projeto que foi apresentado, ela vai ser aplicada para os novos servidores dessa forma. Então, quando o servidor vier para o município, tomar posse no cargo, ele vai ser informado de como vai ser a sua previdência. Olha, é agente administrativo? Agente administrativo. Você está ingressando hoje, nós temos uma previdência complementar, a nova idade para aposentadoria é homem, é 65 anos, e você pode se aposentar a partir de 25 anos, mas o seu salário vai ser 70%, mas se o senhor trabalhar mais, pode ficar até 100% da sua média. Então, tudo isso vai ser uma nova conformação. Então, nós precisamos ter em mente umas 3 linhas divisórias do tempo para enquadrar as pessoas, cada um no seu quadrado. Então, quem já adquiriu o direito e não exerceu esse direito de se aposentar, vai permanecer, pode exercer esse direito a qualquer tempo. Eu, a semana passada e hoje, inclusive, conversei com alguns servidores que foram no Goiânia Prévio para saber se isso ia atingir. Quando você faz as contas, já tem o direito de aposentadoria. Se já tem o direito de aposentadoria, não precisa se precipitar de aposentar agora, pode exercer a qualquer momento. Tem a situação de quem já está aqui, com essas regras de transição que eu apresentei, e, por fim, os novos servidores. E esses novos vai pegar as idades maiores que já estão estabelecidas na Constituição Federal. Esse é o cenário de benefício que nós temos hoje. É o que vai alterar. Nós tentamos, ao máximo, trabalhar a situação dos aposentados para que eles possam ter essa aposentadoria com paridade e integralidade em menor tempo. Mas se por acaso, né, e aí eu vou usar o caso da Vanesca, se Vanesca quiser se aposentar simplesmente com 25 anos de contribuição e os 51 anos de idade dela, que falta muito tempo, o que acontece com os 50 anos dela? Ela pode aposentar, mas vai ter um prejuízo. Ela vai se aposentar sem a paridade e com 60%. Mas aí tem o Goiânia Prévio que tem a obrigação de orientar. Olha, isso não é bom para você. Se você quiser, você vai. Se não, pode aguardar. E nós já estamos fazendo isso independentemente da emenda, né? Eu gostaria de dizer a vocês que hoje, quando um servidor vai se aposentar, e que ele vai se aposentar pela média, né? Porque aí eu tenho servidores que não têm tempo suficiente de serviço público para se aposentar com a última remuneração. Então, quando ele vai se aposentar pela média, lá no Goiânia Prévio, ele assina uma declaração de que recebeu as orientações sobre as regras de aposentadoria. Então, hoje, isso já é uma realidade. Hoje, nós já estamos empregando essa realidade para todos, certo? Então, nós já estamos aplicando, porque isso é bom para o servidor, é uma orientação e é nosso dever. Um outro ponto, para finalizar a questão de benefício, eu vou só trazer a questão das pensões por morte. Porque pensão por morte também é determinação constitucional e já está funcionando aonde? Em todo o país. Então, hoje, nós não podemos mais, né, acumular 2 benefícios em 2 regimes de previdência ou no mesmo regime de previdência, exceto aqueles benefícios que são acumulados em atividade, tipo professor e profissional de saúde, né, 2 cargos de professor, profissional de saúde e um cargo técnico. Esses cargos são acumuláveis em atividade? Sim. E são acumuláveis depois? Sim. Então, quem é que não vai poder acumular 2 cargos 100%? Porque, na realidade, hoje a Constituição já coloca para você fazer a opção do maior cargo, né? Do cargo que tem o maior valor de remuneração. Então, você vai escolher o que tem o maior valor e, no seguinte, você vai sofrer uma redução. Então, você tem que fazer essa opção para que o RPPS informe ao Tribunal de Contas e informe ao outro RPPS, né, o outro destinatário, seja INSS ou RPPS, informe quando é que ele vai receber a pensão, qual o benefício que ele vai acumular. Isso daqui depende dessa reforma? Não. Já é realidade, já é Constituição Federal e já está em vigor. Então, se você vai dar entrada num pedido de pensão hoje no Goiânia Prévio, você vai assinar um termo de declaração dizendo se recebe pensão em outro regime de previdência ou não. Se for no INSS,
também vai ter o mesmo termo de declaração. Se você for na FUNAP, a mesma situação. Ou em qualquer outro município que tenha RPPS, vai ter que fazer esse termo. Então, é um benefício que vem sendo alterado, e aí eu digo para vocês, desde 2015. Então, desde 2015, o benefício de pensão por morte ele já vem sendo alterado pela União Federal, pelo INSS, muitos estados e municípios da nossa região já fizeram as alterações em relação às idades, idade para cônjuge, que só é vitalícia hoje a pensão a partir de 45 anos. Se for antes, tem um tempo limitado. Então, todas essas situações já vêm sendo alteradas, né? Nós não mexemos na pensão por morte, né? Até porque o que já é vigente hoje, o que já está em vigor, a gente não pode ir contra a Constituição Federal. Mas nós tivemos o maior zelo, né, em aprofundar e melhorar as aposentadorias. Porque acreditamos, e é uma estatística, se você tem uma aposentadoria melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, você tem condições de viver mais, de usufruir mais. E deixar que Deus nos permita não deixar uma pensão, nunca, né? Gostaríamos todos de viver eternamente, mas isso não é possível. Mas quando for deixar uma pensão, então que a pensão tenha o melhor valor, porque a pensão ela é calculada com base na aposentadoria. Então, se você tem um melhor benefício de aposentadoria, você vai ter essa situação também de um benefício de melhor pensão. Mas também tem outra situação que eu quero só lembrar a vocês, em relação à pensão por morte, essa questão da acumulação, ela só é vedada, né, a acumulação de 2 benefícios integrais para cônjuge. Se tiver filho menor, inválido ou deficiente, que nós também colocamos nesse projeto de lei a figura do filho deficiente. Então, nós não temos pensão hoje na legislação de Goiânia, nós não temos esse beneficiário, o filho portador de deficiência. Está entrando agora também nessa lei. Então, ele está. Então, se você tem uma dessas situações, filho menor de 21, portador de deficiência ou inválido, a pensão vai ser 100% as duas. Não tem diminuição. A única diminuição que está prevista na Constituição Federal é se for cônjuge, né? Ou companheiro ou companheira. É a única diminuição que tem. E para a acumulação. Então, essa daqui é a única restrição. Em havendo filho, e principalmente se for deficiente ou portador de incapacidade, ele se torna 100% os 2 benefícios, independentemente de valor. Tá joia? Então, assim, de um modo geral, eu acho que esses são os principais pontos que eu gostaria de apresentar para vocês e dizer sobre tudo que nós estamos construindo, certo? A Previdência é uma construção. Ela não nasceu, essa reforma, ela não nasceu sozinha, pelo menos a modificação ou a adaptação da reforma, ela não nasceu sozinha no Goiânia Prev, ela não nasceu sozinha na administração, ela foi gerida, foi gestacionada no Conselho, com essas representações, e aqui eu não posso deixar nunca de destacar, né? Eu preciso destacar e agradecer a colaboração do Conselho de Previdência, da comissão, e, sobretudo, né, eu destaco mesmo a participação da professora Carminha Nóbrega, né? Porque é uma das pessoas que insistiu muito, estudou muito, questionou muito, e me levou a estudar mais, né, a discutir mais um pouco. Então, nós discutimos muito. Nós não fizemos uma previdência sozinho, né? Foi esticado para lá, foi discutido para cá. Chegou, posso dizer assim, relativamente tarde na prefeitura, chegou, porque ela não nasceu da prefeitura para o Goiânia, ela saiu do Goiânia Prev para a prefeitura. Chegou no final de setembro na prefeitura, mas porque de março, eu acredito que foi março, não foi isso, conselheiras? Que aqui estão, que eu não estou vendo conselheiro, mas estou vendo na minha tela pelo menos algumas conselheiras. Eu estou vendo, acho que de março a setembro, nós fixamos em várias reuniões, em várias discussões, principalmente do conselho fora, né, fora do Goiânia Prev, fora da minha presença, e depois discutido comigo também, foi proposta isso aqui e chegou lá. E hoje, né, começou o debate com a Câmara. O debate com a Câmara e, sobretudo, com você, sociedade. E que tudo, né, nós estamos construindo, tudo é um dado construído. Nada é perfeito, nós temos nossas falhas, mas nós tentamos fazer o melhor, né, o melhor que era possível dentro das nossas possibilidades. Então, essa é a explanação geral. Fica aqui o meu registro, o meu agradecimento pela participação do Conselho,
né? E principalmente dessas pessoas que se dedicaram mais um pouco, em todo lugar vai ter essas pessoas, e graças a Deus que elas existem. E eu me coloco à disposição. Se teve algum ponto que é necessário falar e que por acaso eu esqueci, estou às ordens para falar e para tirar as dúvidas que estão aqui com vocês, para a gente passar um bate-papo mais direcionado, né, de exemplos mais práticos. Muito obrigado. Tá vendo, gente, como foi importante e como é importante a participação e uma explanação tida desse jeito e a oportunidade que os sindicatos também estão tendo de se debruçar nas propostas, os conteúdos. Como eu disse, nós no Conselho tínhamos a obrigação dessas provocações, né? E às vezes, como nós estamos num ambiente muito aconchegante, doutor Ed, é uma reunião realmente que tem a seriedade, mas que a gente pode dar um contexto aqui para sorrir, ele às vezes olhava para a gente e dizia assim, tem gente aqui que é advogado de diabo, quando falta, manda o secretário, né? Mas, eu sei que eu lhe importunei muito, mas é muito bom a gente, quando se sente responsável. Eu sou pensionista, não é? E eu sou aposentada pelo Guanapé. Foram 30 anos de minha vida contribuindo para o Instituto e sinto uma mágoa imensa de saber que eu fui uma das fundadoras desse Instituto, da sua origem, inclusive sou uma das primeiras conselheiras, quando eu sabia os quadros atuariais, eu sabia a viabilidade econômica e as trajetórias que se deu no Guanaprev. Então, quando eu volto a esse conselho, eu volto com esse olhar, com essa garra, eu vou importunizar mesmo, eu vou ser um pouco chata, enfadonha, porque eu sei da minha sobrevivência, eu não posso, na minha idade, eu não tenho como sobreviver que não seja fonte daquilo que eu contribuí, o esforço do meu trabalho. Eu tiro uma dúvida aqui, porque foi um embate que nós tivemos, e aí eu estava falando sobre a tributação. Mas o senhor me colocou muito bem dizendo, as pessoas que já estão com acima do teto, já foram aplicadas para ela as alíquotas dos 14%. Nós vamos descer essa contribuição de quem pagava 11% ou 12% para 14%, para quem ganha acima dos 3 salários, os 3 salários mínimos. Foi esse o meu entendimento. Aí chega um colega meu para me contrariar e diz, não, você já vai pagar 14% sob a diferença do seu salário. Eu digo, eu não estou trabalhando para ser mais pobre do que eu sou, não, porque aí eu mato o doutor Enio na primeira esquina que eu encontrá-lo. Então, me tire essa dúvida agora, antes que os meus colegas digam assim, você disse que lutou tanto, tem tanta compreensão, estudou tanto. Aí chega o nosso colega aqui, sindicalista, não, minha filha, você está muito mais pobre. Além de não ter aumento e de já pagar sobre os 14%, você vai pagar, acima do que você ganhou 3 mil e pouco, você vai pagar os 14% do dia. Eu digo, pode saber que eu vou lhe pegar na próxima esquina, passar bem e me responda sinceramente. Olha, vai permanecer do jeito que já está hoje, né? O que foi que aumentou? O que foi que alterou? A redução do teto. Então, hoje você só paga previdência sobre o valor que excede os 3 salários mínimos. Não vai pegar todo mundo. Então, se eu tenho uma pessoa que ganha no Guianaprev, um aposentado, que ganha R$ 2.900, essa pessoa não vai pagar previdência. Se eu tenho uma pessoa que ganha R$ 2.299, ela não vai pagar a previdência vai ser 0. Não vai pagar. Agora, se ela ganha R$ 3.302, ela vai pagar 14% em cima de R$ 2. Essa é a situação. Então, vai pagar somente em cima de quê? De R$ 2, porque excede o teto que foi estabelecido para o município. Doutor Enio, a amiga Carminha Nóbrega, e esse exemplo serve para todos, ela pensava que após a reforma, a situação do pessoal que ganha acima do teto continuaria intocável. Eu falei e avisei. A partir da aprovação, né, o que era teto de 6 mil baixa para 3.300. Isso. Então, automaticamente, ela continua contribuindo 14%,
mas não o que ultrapassar 6 mil. Agora será, a partir da aprovação, o que ultrapassa 3.300. Então, ela vai contribuir com um valor maior, entendeu? Sim. Quer dizer que o senhor está me empobrecendo. Eu vou terminar ganhando 3 salários mínimos. Não, senhora. Eu não estou empobrecendo. Vamos lá. Nós temos duas situações, né? Primeiro que todos vão ter que contribuir. Todos. Veja só, quem está lá fora, quem ainda não entrou para a aposentadoria, vai ter que trabalhar mais. Vai ter que pagar mais em cima de 14%. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem já está aposentado e vai ficar nos 14%, quem vai pagar acima dos 3.300, vai pagar por tempo limitado. Quanto tempo limitado é? Anualmente a gente vai fazer essa revisão. Quem vai controlar essa revisão? O Conselho. Sob o Conselho quem? O Conselho Fiscal. Está no projeto de lei, certo? Então, anualmente você vai controlar isso aqui. Todos vão ter que pagar de alguma forma. Todos vão pagar. E não sou eu. E eu não vou receber o dinheiro e não vou ser beneficiado, viu? Quem está sendo beneficiado aí é o quê? Vocês para garantir o pagamento das aposentadorias futuras. Como é que está sendo hoje no governo federal? Está sendo dessa forma. Não está sendo diferente. Como é que está sendo hoje nos estados e municípios que implantaram? Municípios aí da sua região, da nossa região, estão ficando no teto do salário mínimo, perdão, no piso de um salário mínimo. E aí o pessoal do sindicato acompanha essa realidade comigo, que eu tenho municípios que eu estou acompanhando essa realidade. Eu tenho municípios com um salário mínimo e um salário e meio. Quando a realidade de pagamento, né, é muito inferior em relação à Goiânia. Né? Então, por que a gente está fazendo isso? Para que a gente não fique sem receber nada. Doutor, uma pergunta aqui, depois quem quiser pode colocar no chat ou fazer. Eu me preocupo porque... Messias, segura aí tua pergunta. Só para eu fazer uma conclusão aqui de duas coisas que ela me perguntou também, que ela falou sobre o aumento, né? Uma coisa que nós colocamos também no projeto de lei, que ela disse não vai ter aumento nunca. E eu esqueci de falar que nós colocamos no projeto de lei, a partir de cada aposentadoria, a garantia do reajuste anual, certo? Que está previsto na Constituição Federal, né? Mas que nós não regulamentamos, né? Então, dentro desse projeto de lei, há a garantia do reajuste anual para as pessoas que não têm paridade, né? Porque muita gente vai se aposentar ou está se aposentando sem paridade. E aí, se você pegar o artigo 17, essas pessoas estão sem reajuste, né? E não tem previsão, né? Exceto se o prefeito quiser dar um reajuste, né? Mas aí nós colocamos para regulamentar essa situação. Pois não, agora volte, por favor. Porque depois Cessa, ela está... Messias, tem ainda uma pessoa aqui no chat, que falou aqui no chat, e após a fala aqui do chat, aí passa para a Cessa, que levantou a mão, a primeira a levantar a mão aqui que a gente está vendo, mas houve uma pergunta aqui de Silvia Letícia. Antes o Tiago falou aqui sobre o presidente da Câmara Municipal. Gostaríamos de registrar a disposição da Casa para receber as entidades aqui representadas. Além disto, o presidente reafirma seu compromisso com as categorias dos servidores ativos e inativos. Então, aí temos também alguns vereadores aqui participando da nossa reunião, né? Eu não sei se a Ana está aí, mas alguns vereadores estão aqui presentes. Então, a servidora Silvia Letícia elogia aqui, sou sua fã, doutor Enio. Então, a pergunta, o que é a dúvida dela? Então, quem já está aposentado... Quem já está aposentado terá um tempo limite para contribuir acima de 3 salários mínimos. Mas os que se aposentarem a posterior contribuirão sem tempo delimitado, a não ser que haja nova reforma previdenciária que altere isso?
As perguntas de Silvia Letícia. Veja bem, não vai ser por tempo delimitado. Nós estamos trabalhando, é um plano só, certo? Então, quem entrar no plano, se estiver ainda pagando, observe bem que quem está em atividade está pagando mais do que quem está aposentado. Vai trabalhar mais um pouco. Nós colocamos, veja só, a questão do pedágio. Nós diminuímos o da União, o que está na Constituição, mas aumentamos o nosso em 50%. Então, se a pessoa ia trabalhar só 1 ano, ela vai trabalhar 2, né? Lá na União. Para a gente, vai trabalhar 6 meses. Então, ela está contribuindo em cima de 14%, quem é ativo está contribuindo em cima de 14% e vai trabalhar mais um pouco do que quem já está no plano. Aí eu vou utilizar aqui o exemplo da professora Carminha, tá? Então, ela vai trabalhar mais do que Dona Carminha e vai contribuir mais, quem está ativo. Quando ela passar para cá, para o lado de cá, para a aposentadoria, aí ela contribuiu para esse plano. Então, quando se aposentar, ela vai seguir. Se estiver contribuindo ainda aposentado, ela continua. Se não estiver mais contribuindo, ela não contribui. Entendeu? O plano é um só. Para aposentados, ativos e inativos. Não é 2 situações. Nós temos que saber o seguinte: vocês estão contribuindo, quem está em atividade, para ir para lá. Nós temos que gerar um fundo, né, capaz de pagar suas aposentadorias amanhã. E quando eu digo capaz de pagar suas aposentadorias amanhã, Silvia, o que é que eu quero dizer com isso? Vocês têm que ter capacidade de gestão, né? Tem que ter um conselho forte, tem que ter um conselho atuante, tem que ter gestão atuante de previdência. Não podemos deixar... Me permita só uma explicação a respeito da minha pergunta mesmo. Eu não sei se o senhor não entendeu ou se eu também não estou entendendo a resposta. Entenda. É sobre aquela situação de que quem está aposentado hoje também começaria, quem não está contribuindo, porque atualmente só contribui acima do teto da Previdência, isso, que é mais de 3 mil, não é isso? Só que quando valer a nova regra, também vai pegar, como o Messias colocou, que já está aposentado e não contribuía. Ele vai contribuir após os 3 salários mínimos em cima desse valor. Só que o senhor explanou aí que para essas pessoas tem um tempo que vai ser revisto justamente pelo Conselho. Então, minha pergunta é, para quem ainda não se aposentou, existe esse tempo para a gente, a única revisão possível será se tiver uma nova reforma e rever essa situação. Essa é a pergunta mais específica, entendeu? Entendi. Veja agora se eu consigo me expressar para você entender. Não tem tempo delimitado. Vai ser o tempo que estiver na avaliação dos que já estão aposentados. Então, vocês não vai entrar... eu sou nova aposentada, vou contribuir indefinidamente. Não. Vai ser revisto o seu plano de aposentadoria, de pagamento, todos os anos. Será que eu consegui ser claro? Muito claro, muito claro. Chegou, Silvia? Sim, doutor. Porque às vezes eu digo e as pessoas não... É normal. Eu entendi. Muito obrigada. Pronto. Doutor Enio, agora vem a Cessa Aranha, depois de Cessa vem Juan. E aí a gente... Cessa, você está com a fala. Abre seu microfone. Boa noite, doutor Enio. Boa noite a todos os participantes. É um momento de muito aprendizado, não é? A reforma da Previdência no município, primeiro é a imposição, não é, da emenda constitucional de 2019. Mas também é sabido por todos nós o déficit grande na Previdência. Como você colocou bem, doutor Enio, teve um período que nós, ativos e os inativos, recebíamos com data pré-marcada, não é? Tem dinheiro para pagar tantos, então vai sair esse hoje, na outra semana era outro. Foi um momento de muita insegurança, de inconstância. Oi? Deve ter travado dela, doutor. Né? Oi, estou vendo vocês. Não estão me ouvindo? Não. Voltou agora, Cessa, voltou agora. Continue.
Tá travando, Cessa. Conexão, estão me ouvindo? Tá travando a sua internet. Vocês me ouvem? Tá travando a sua internet, tá travando ela. Vamos fazer o seguinte, passe para o próximo, enquanto eu tento resolver aqui, tá certo? Ok. Então, pode explicar aquela situação que eu perguntei, doutor N. Messias, sobre a questão de quem tem 2 vínculos na Previdência Municipal de Goiânia, a gente que tem 2 vínculos, como vai ser essa regra para essa aposentadoria? Eu vou aproveitar para responder porque é bem rápido. Vai ser as regras normais. Cada vínculo vai ser uma aposentadoria. Não tem redução, nada em relação à aposentadoria. Quem tem 2 vínculos hoje, seja profissional de saúde ou professor, permanece com as 2 aposentadorias normal. Doutor, mesmo ela ultrapassando o teto com o somatório das 2? Mesmo ultrapassando o teto. Não tem essa limitação. Então, no caso... Hoje, pronto, então, no caso, doutor, veja se eu entendi, ficou claro. Toda regra vai valer para mim em cada aposentadoria que eu tiver. Não existirá nenhum impedimento, nenhuma situação que possa dizer que eu tenho que na próxima será proporcional. Não, eu vou me aposentar pelos 2 vínculos e cada vínculo vai estar sujeito à regra geral que hoje existe, não é assim? Exatamente. Muito obrigada, viu? Logo agora, é horrível, traz em casa. Doutor, uma coisa que... Melhora, não dei um fio, tá? Ponto importante. Está aberto, Cessa, o teu microfone. Tira essa bolsa daí. Eu vou ver se doutor, melhor, veja só, uma informação importante. Não pode ficar descarregado. Veja só, os sindicatos ganharam, um tempo atrás, uma ação que aquelas situações, aqueles eventos que são temporários, como hora extra, adicional de locomoção, gratificação de função, em muitos casos são temporários, não levaria para a aposentadoria, principalmente o pessoal que tem direito à paridade. Dá o celular, vê se eu entro pelo celular. Está aberto, Cessa, o teu microfone, o teu áudio. Então, veja só. Então, pelo que eu noto, que a partir de agora seria interessante até para o servidor manter uma remuneração um pouco alta quando se aposentasse, é que aqueles eventos que são periódicos, ele contribuísse para a Previdência, para que aumentasse o cálculo, o percentual que ele teria no final. Coisa que hoje não é assim, não é, doutor? Isso. O que acontece? É o que eu chamo de planejamento previdenciário, né? Hoje nós temos que aprender a planejar, principalmente quem vai se aposentar. Porque quem vai se aposentar com base na integralidade do último contra-cheque e com paridade, não é interessante estar pagando sobre essas gratificações que são transitórias. Mas aquelas pessoas que vão se aposentar com base na média de contribuição, sem paridade, e quem vai ingressar, principalmente, quem vai ingressar no serviço público a partir de agora, é interessante que ela contribua sobre tudo. Sobre tudo o quê? Sobre tudo que vier no contra-cheque dela, inclusive diária. Tem uma pessoa que me perguntou, numa dessas conversas, eu posso contribuir sobre diária? Eu disse, olha, a legislação diz que você não pode, exceto se você fizer a opção. Via de regra, essa diária, né, lógico, que não entra, uma hora extra não vai entrar hoje para os seus proventos de aposentadoria. Mas, se você vai contribuir sobre ela, ela vai ter o reflexo na sua aposentadoria. Você não vai incorporar em atividade. E aí eu quero deixar bem claro, né? Na última reunião que nós já tivemos uma reunião, e aí eu queria também registrar que nós fizemos uma reunião lá pelo Goiânia Prev, na autarquia, com a participação de muitos de vocês. E eu deixei essa situação bem clara. Se você quiser fazer a opção pela contribuição sobre as vantagens de caráter temporário, adicional noturno, hoje insalubridade, né, que ainda não é tão temporário, mas em insalubridade nós temos uma situação diferenciada sobre insalubridade, que eu vou falar para vocês. Então, sobre adicional noturno, hora extra, estabilidade financeira, ela não vai mais incorporar nos seus rendimentos de atividade.
aí já é uma questão da Constituição Federal. Já disse que não é para incorporar mais. Acabou-se, não incorpora. Não incorpora. Agora, ela vai ter o reflexo na sua aposentadoria. Aí, para efeito da aposentadoria, sim. Né? O servidor tem que ir lá, fazer o termo de opção e dizer, olha, eu quero que contribua sobre tudo. Né? Então, sobre todos os valores que tiver aqui, eu quero contribuir. Vai ter essa contribuição e vai ter um reflexo na aposentadoria. Mas qual é a minha orientação? Faça antes um planejamento previdenciário para saber se você vai se aposentar com paridade ou sem paridade. Né? Para saber o que é mais vantajoso para você. Aí você trilha um plano de previdência. Onde é que eu vou pagar? Então, nós temos essas duas situações. Muito bom. Tem alguém inscrito, Vanessa? Antes... Posso voltar agora? Tem. Pode. Pronto, estou agora aqui no celular. Então, assim, analisando friamente, doutor Enio e demais participantes, a única coisa que vem, que a gente sabe que não vai agradar o servidor, não é? Aliás, o servidor inativo, né? Vai ser a tributação. Eu estava observando quando você falou sobre a questão da aposentadoria para deficientes, né? E algumas situações que você colocou que a gente nem imagina como uma deficiência, mas é uma depressão forte, né? Então, temos o caso de uma colega que ela tem o transtorno da bipolaridade. Ela tentou a aposentadoria administrativamente, não conseguiu. Entrou judicialmente, também não conseguiu. Não sei se o caso dela pode ser caracterizado como uma deficiência, mas é uma pessoa que vive afastada, não tem condições de trabalho. Então, são situações que vêm, né? A questão do tempo também, que ficou inferior ao que está previsto no regime geral. E outra situação que eu tenho dúvida, doutor, que eu até lhe perguntei hoje de manhã sobre a situação, mas eu fiquei na dúvida, o regime de previdência complementar, que não vai nos afetar, nós que já estamos, né, na casa, servidores, provavelmente, né, como você falou, os novos só se ingressarem com acima do teto, que nós não temos nenhum cargo com ingresso acima do teto. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, o servidor que com a progressão ele vier a adquirir uma remuneração acima do teto, ele vai começar a pagar? Ou se ele entra abaixo do teto, até a aposentadoria dele, ele não vai pagar, mesmo que ele passe a ganhar acima do teto, no caso da Previdência Complementar. Então, primeiro, esse servidor, se é quem já está aqui, né? Então, eu tenho uma servidora que o salário dela vai aumentar, e vai ficar em R$8.000. Então, não vai pagar, ela não vai entrar na Previdência Complementar. Porque na Previdência Complementar, veja bem, Ceissa, a Previdência Complementar, o servidor vai ganhar menos do que ele ganha no Goiânia-Prev. Então, isso não é interessante para quem está aqui. Ele não é interessante eu orientar a pessoa e dizer assim, vocês podem fazer a opção de ir para a Previdência Complementar. Então, eu vou dizer, não vá. Porque lá você tem uma coisa garantida aqui, e na Previdência Complementar vai ser garantido, mas é menor o valor. Então, eu vou dizer, olha, não vai. Mas se está no seu plano, é um planejamento seu de ir, aí você vai. Então, mesmo que você começou ganhando lá um salário mínimo, entrou no concurso, você que está hoje em atividade, estou tratando de vocês, entrou ganhando um salário mínimo. Está travando, eu estou... Fala. Tá me ouvindo? Tudo bem? Eu estou ouvindo bem. Internet, doutor, está falhando. Não, é a sua, Carminha, é a sua internet. Então, se você... Não deu a ouvir. Se você entrou ganhando um salário mínimo e teve progressão, teve PCCR e hoje está ganhando R$8.000, certo? Você não vai para a Previdência Complementar. Não vai, certo? Se for o próximo concursado, né? Aí eu vou virar o caso, não é mais vocês, sai vocês. Vamos analisar agora o próximo que ingressar no serviço público. Ele está recebendo, em valor inferior, também não vai ingressar na Previdência Complementar. Não é obrigatório, exceto se ele fizer a opção de ir para lá. Agora, se ele ganha
né? Já está ganhando, já entrou ganhando 7 mil. Fizemos um concurso para médico. Aí médico ganha 7 mil. Exemplo, hipotético. Então, ele é obrigatório ele ir para a Previdência Complementar. 6.400 ele paga aqui no Guiana Prev e se aposenta até 6.400, que é o teto do INSS, 6.433, no Guiana Prev. E o excedente, os R$ 670 dele, vai se aposentar na Previdência Complementar lá no regime que vai ser instituído para ele. Aí ele é obrigatório. Ele não tem como fugir. Agora os demais não. Obrigada, doutor Enio. Gostaria de aproveitar o momento para parabenizar a Carminha, né? Sempre aguerrida, sempre preocupada com a situação que ela está e com os que vão chegar na situação que ela está hoje. É verdade. Muitos vão chegar. Eu espero, né, que todos chegamos bem desse jeito, né? Eu já estou chegando, viu? Já cheguei no tempo. Cheguei bem desse jeito, aguerrido desse jeito, né? Porque ela dá trabalho, graças a Deus. Quem tem alguém com a pergunta, levanta. Eu vi que eu gostaria de deixar. Eu gostaria de deixar sempre claro, porque o conjunto dos aposentados de hoje, entendeu, doutor Enio? Que a tributação de 14%, nós já vimos contribuindo o tempo todo, desde que a alíquota foi colocada. O senhor coloca que a alíquota não vai ser só sobre o excedente. Então, nós vamos ter que pagar, a partir de 3 mil e pouco, os 14%. Aí diz que vai ser uma forma transitória. E essa forma transitória e essa revisão vai ser dada em função aos cálculos atuariais. Então, o que é que se coloca aqui na dúvida para quem está aposentado, já que a regra é para todos tal? Essa redução vai ser dada a esse conjunto de servidores que já estão acima do teto e que já contribuem na medida que os cálculos atuariais vão sendo demonstrados. Então, nós vamos agora poder, a quem já pagava o teto, passar a descontar 14 acima de 4 ou acima de 5. É essa a flexibilização ou não? Porque, na regra geral, por mais que se diz que não vai ser afetado, quando essa alíquota vem para o conjunto dos aposentados, há um empobrecimento daquilo que ele estava ganhando na atualidade. Sim. Sim, sem dúvida, né? Eu digo na mesma pele que eu estou passando por isso. Em casa eu tenho meu pai que está nessa mesma situação de uma forma incompreensível, mas já está na lei, está aprovado. Então, vai ser flexibilizado, vai aumentar dessa mesma proporção. Vamos supor que no próximo ano, 2023, né? A gente só vai contribuir, não vai ser agora de imediato, só vai começar a contribuição a partir do próximo ano, no prazo de 3 meses. Então, lá para março, abril. Provavelmente isso aqui. Então, o que acontece? Vamos fazer a análise, vai ter o cálculo 2023. Então, vai aumentar. Em vez de ser 3, aumenta para 4, aumenta para 5, 4,5, 3,5. Aí, todo ano é que vocês vão acompanhar e a gente vai ter esse aumento, essa flexibilização dessas alíquotas. Todo ano, para aumentar a isenção, né? Aumentar a faixa de isenção. Hoje é 3, passa para 4. Assim, doutor, manter a esperança ativa, né? Porque, geralmente, isso é com as condições de melhora, né? O que está garantido é a revisão. Se vai melhorar ou não, depende das condições econômicas do momento. Mas o Juan pediu a palavra. Juan, pode falar, Juan. Boa noite, doutor Enio. Boa noite a todos. Eu queria saber que o senhor, no início da sua fala, o senhor falou sobre a questão da regra de transição. Eu não entendo muito bem, não entrou na minha cabeça essa questão da regra de transição, né? Que quem entrou até meados de 2003 vai ter uma regra. Eu entrei na prefeitura em 2005, tenho já 16 anos de contribuição e 39 anos de idade.
trabalho na área administrativa. Eu queria saber quantos anos é que eu vou ter que contribuir a mais e como é que vai ser o processo daqui em diante. Juan, eu não escutei bem. Quantos anos você tem a sua idade? 39. 39. E você entrou em que ano? 2006? 2005. 2005. Hoje você tem 16 anos, é isso? 16 anos de contribuição e de prefeitura. 16 anos de contribuição e 39 anos. Bom, via de regra, o que acontece? A sua idade hoje para aposentadoria, hoje, se não tiver nenhuma a lei de hoje, sem as alterações da emenda, seria 60 anos. Não é? Então, você está com 39, você teria que trabalhar no mínimo até chegar aos 60. Certo? E ter 35 anos de contribuição. É o que acontece. Está um pouco longe, né? Porque de 39 para 60, a gente tem o quê? 21 anos. Certo. Quando você completar seus 21 anos, você também no valor integral? Isso, para o integral. Certo, tá bem. Certo? Aí o que acontece? Para você chegar lá nos 21 anos, você também completaria outra regra que seria o tempo. Né? Que os 21 com 16, você estava aí com 37 anos. Tá? Qual é a grande questão aí? Na regra de pontos, né? Tudo bem. Lá, hoje seria o quê? 86. Né? Então, deixa eu somar aqui para ver quantos pontos você precisaria somar. Quando você chegar a 60 anos, você vai ter já a questão dos pontos, né? Aí já seria 37. Hoje você teria 97 pontos, né? Então, na regra de hoje, o que acontece? Você teria que trabalhar até os 60 anos. Porque nos 60 anos, você ia somar mais, né, 21 anos de contribuição. Então, mais dos 16 com mais 20 dá 37 pontos. Então, 37 com os 65, com os 60, que foi estabelecido, aí você estaria com 97 pontos. Então, se o senhor fosse aposentar na regra de hoje, o senhor teria que trabalhar até os 60 anos de idade. Entendeu? Porque aí já seria mais 21 anos de contribuição. Porque hoje, realmente, Juan, assim, está longe, né, para você aposentar. Né, está longe. Mas, somando aí esse tempo todo, você chegaria em 97 pontos. E seria o tempo para hoje. Então, assim, a gente tem que programar como é que vai estar a Previdência daqui a 21 anos. Mas se fosse na lei de hoje, na lei que está aí nessa reforma, na proposta, você precisava trabalhar até os 60 anos. Tá bom, obrigado. Obrigado. Ficou claro? Ficou, entendi. Tem uma pergunta no chat que eu estou querendo responder, que já faz um tempo que ela está aí, antes de Silvia falar novamente. Me dê licença, viu? Aí o pessoal da organização. É Dilma Vieira. Ela está perguntando assim, doutor Enio, aposentadoria especial é só para funções insalubres? Guarda municipal receber risco de vida em prejudicativa da função, como fica? Eu acho que deve ser isso. Em prejudicativa da função, como fica? Eu trouxe a pergunta justamente porque ela tem uma resposta que ela é geral. Não é a situação de você receber insalubridade ou receber risco de vida que vai lhe dar uma aposentadoria especial. Também não é a função que vai lhe dar. Não vai ser o guarda municipal, ou a enfermeira, ou o ACS, o dentista, ou agente de endemias. Não é a função, não é o cargo, e nem é o recebimento ou deixar de receber a gratificação, insalubridade ou risco de vida. Mas é a comprovação do efetivo exercício daquela atividade. Então, nós vamos seguir, nesse sentido, os mesmos termos que tem para o INSS, independentemente de função. No INSS tem a questão de função. E uma coisa que nós colocamos, seguindo a regra da emenda constitucional, é que não é vincular a função, mas vincular a atividade. Por exemplo, se eu tenho um recepcionista que está fazendo a recepção no hotel, no hospital, se eu tenho esse recepcionista no hospital, o que acontece? Ele pode estar numa situação insalubre? Pode.
Então, vai ter um laudo dizendo que o exercício da função dele de recepcionista foi em condições insalubres durante 25 anos. Então, não é a situação do cargo, mas a situação de você estar exposto à efetiva situação de insalubridade ou de periculosidade. Tudo bem? Então, assim, eu espero ter respondido essa pergunta, porque ela é interessante e a lei ela é bem abrangente. Ela não diz e não deve dizer em relação à função ou cargo. Pois não, pode passar aí para o próximo. Doutor, tem uma situação que é importante nessa linha que você falou agora. Vamos lá. É a situação de trabalho efetivo do servidor que garante o direito à aposentadoria, né? Mas veja, na prefeitura, laudo pericial é a coisa mais difícil de se arrumar. Então, veja, se a lei não tiver um dispositivo de que aquele laudo, que aquele laudo será feito, será efetivado, então essa lei ficaria como só na situação de boa intenção. Tem que ter alguma coisa que obrigue a prefeitura a expedir que ambientes e que situações seriam essas. Você não acha, não? Porque... Já tem. Hã? Já tem. Veja só, hoje na prefeitura não tem essa situação e a prefeitura não vai fazer essa situação porque não tem lei. Não tem previsão de lei para fazer isso, para conceder essas aposentadorias. A gente não tem essa situação. Quando foi agora disposto na lei, eu aqui não me recordo exatamente o artigo que está disposto, mas deve ser mais ou menos o artigo 31, 32, por aí, e o artigo da regra de transição 40. O que acontece? A proposta ela diz que nós vamos seguir as mesmas regras que estão dispostas para o INSS. Certo? Então, lá já está isso bem descrito, que nós vamos seguir e que nós vamos ter que criar. Por que não foi criado até hoje? Por que é difícil? E deve ser difícil e vai ser difícil a implantação. Porque tudo que é novo é complicado de se implantar. Não é nada fácil, não é? Então, o que acontece? A lei já está trazendo o dispositivo que nós vamos seguir, né, as regras que estão dispostas para o RGPS. Os formulários, os PPPs, a meta de perícia, tudo. Então, nós agora temos essa obrigação de ter a partir de agora. Aí está na lei. Eu espero que, de fato, vai existir a questão legal, né, da lei, né? Espero que, de fato, porque está um osso duro a pessoa ter esse direito reconhecido hoje, claro. Claro que a questão da... Mas aí é outra situação. Depois outra situação. Eu não posso nem falar, porque, assim, lá para a gente no Guiana Prévia nunca chegou essa situação, né? Eu não tenho essa situação de analisar isso. Então, eu nem acompanho. Se você tem essa situação lá como ativo... Temos. Porque então, lá já é o final da carreira, né? A gente trabalha no início, no meio e também no fim dela. Aí eu não tenho como lhe Doutor precisar. Enio, eu me lembro que nós já discutimos essa questão. Eu me lembro que o senhor, ao discutir essa questão conosco, em ponto de reunião, doutor Enio, o senhor colocou que existe uma lei federal e é expedida todo ano e revista pelo INSS, e o senhor traz essa lei para o Guiana Prévia para seguir as atividades caracterizadas, onde as pessoas, que aí a gente não precisa nem confirmar, porque a nível nacional, a nível federal, as atividades são consideradas insalubres ou de periculosidade, e a essas são dados um regime especial de previdência. Nós conversamos sobre isso e que o senhor traria esse bojo da lei, que está lá no projeto, para dizer que as aposentadorias dar-se de acordo que determina a lei federal para as atividades. Exatamente. Já está lá acompanhando todo o regramento, porque anualmente o INSS faz o Ministério da Previdência, juntamente com o Ministério da Saúde, faz essa previsão. Então, eles fazem a previsão, faz a questão do índice, do risco, e também estabelece as doenças, né? As doenças e especifica as condições de trabalho. Então, com isto, eles vão e identificam. E nós acompanhamos, certo? A gente não vai fazer uma situação diferente.
Até porque vai seguir a situação de quem já tem essa expertise, né? Então, já está lá na lei, eu estou aqui tentando ver aqui o artigo exatamente que a gente vai cumprir. Pronto, achei aqui, artigo 32, parágrafo 1º, né? Todo o tempo de exercício nas atividades previstas no caput deverá ser comprovado nos termos exigidos para o SGPS. Aí vem o parágrafo 2º e seguintes do artigo 32, que ele trata da gente fazer a vinculação aos moldes do que já está previsto no INSS. Então, agora tem lei. Ok. Temos agora a Andiara. Andiara, você leva. Não, desculpa, Adjane Medeiros. Adjane. Isso. Boa noite, doutor Enio. Boa noite a todos. A minha questão é sobre o tempo de serviço do INSS que eu trouxe para a prefeitura. Eu sou servidora da Secretaria de Saúde, sou assistente social, estou no município há 16 anos, trouxe 15 anos de contribuição do INSS, né, de outras empresas que eu trabalhei antes, e tenho 52 anos. Há alguma diferença ou alguma coisa em relação a isso, a trazer período do INSS, ou soma tudo, enfim, essa é a minha questão. Vamos lá, Adjane, veja só. Primeira situação, qual é a diferença de trazer tempo do INSS? Né? Ora, é que para a aposentadoria com tempo integral, né, com o salário integral, com base na última remuneração, você tem que ter um período mínimo de serviço público, certo? Então, de acordo com a sua data de ingresso no serviço público, tem que ter no mínimo 20 anos de serviço público para se aposentar com base no último contra-cheque. Tudo bem. Qual é a sua situação? Você já tem 16 anos de INSS, mais 15 da casa, então fica com 31 anos, certo? E tem Não, é o contrário, é 16 de casa e 15 de INSS. Tudo bem, 16 de casa e 15 de INSS. Então vai ficar 31 anos, certo? E a senhora tem 52 anos de idade, não é isso? Foi isso? Isso. As anotações. Então, o que acontece? Aqui, pelo que eu entendi, a senhora entrou depois de 2003. Foi dezembro de 2004. Dezembro de 2004. Então, todo servidor que ingressou no serviço público depois de 2003 já não vai se aposentar com base no último contra-cheque. Porque a emenda constitucional 41, de 31 de 12 de 2003, acabou com a paridade para os novos servidores. É a mesma coisa que está acontecendo agora com a 103. A senhora vai se aposentar com 100% da média. Então, tanto faz a senhora trazer tempo do INSS, como não precisa observar aquela regra de 20 anos de serviço público. Não precisa. A senhora pode se aposentar com base na sua média de contribuição. Agora, qual é a diferença? A senhora tem direito a 100% da média aos 30 anos de contribuição, mais 55 de idade. Essa é a aposentadoria da senhora. Seria 30 anos de contribuição, mais 55 anos de idade. Como a senhora já tem 31, né, está sobrando um ano, aí ela soma como pontos, certo? Então, assim, a senhora teria que trabalhar mais 4 anos na proposta hoje da reforma já. Seria mais 4 anos para a senhora se aposentar com 100% da média. Ou seja, a senhora vai permanecer recebendo o valor que a senhora está recebendo, vai se aposentar com praticamente a lei de hoje. O que é que vai mudar? A senhora vai trabalhar um ano a mais para ter 100% da média. Se por acaso for no outro plano, no que já está no governo federal ou novo concurso, não vai ser 100% da média. Essa é a diferença. Vai ser 60% da média e cada ano que ultrapassa os 20 anos, aí a senhora tem 2%. 2%. E sem paridade. Então, para o seu caso, se a senhora quiser somar esse tempo de INSS aqui no município de Goiânia, vai ser indiferente. Né? A senhora não precisa ter aquele tempo de 20 anos de serviço público para se aposentar com contra-cheque, com o último contra-cheque. Por quê? Porque a senhora não vai ter mais esse direito da integralidade, porque a senhora ingressou no serviço público depois de 31 de 12 de 2003.
Então, para o seu caso, é aguardar a idade. Daqui a 4 anos, a senhora está aposentada, vai trabalhar um ano a mais em relação ao tempo, né? Um ano a mais para se aposentar com 100% da média. Essa é a diferença, é a regra de transição de pontos. Então, se a senhora é aquela história, quero me aposentar com 55, estou cansada. Pode. Só vai ter que assinar uma declaração de que está ciente que o seu valor é 60% mais 2% que ultrapassou cada ano dos 20, né? No caso, se a senhora se aposentar com 30 anos, vai ser 60% mais 10, 20, 80% da média. Não é interessante. Mas pode ser a sua opção. Agora, se a senhora trabalhar até os 56 anos, aí a senhora vai ter 100% da média. Essa é a diferença. Ok. Ela não precisaria... Entendido. Obrigada. Ela não precisaria usar esse tempo do INSS, não era, doutor? Não, ela precisa usar, porque senão ela não se aposenta, né? Então, porque se eu vou ficar mais... Veja, eu teria que trabalhar mais 4 anos. Aí isso já soma 20 anos de funcionário público. Exato. Não é isso? Exato. Ok. Aí eu vou receber 100% da média, que vai somar todos os meus salários e tirar a média, é isso? Exatamente. Ok. Obrigada. Disponha. Eu acho que essa pergunta, doutor Enio, aqui de Marcilene, vai servir para muita gente. Ó. Doutor Enio, sou professora, tenho 42 anos e tenho 16 anos de contribuição. Com quantos anos eu acho que... Quando é que eu vou me aposentar? Eu acho que é assim. Doutor, ela tem 42 anos, é isso? Ela tem 42 anos de idade e 16 de contribuição. Professora. 16 anos de contribuição. Aí vamos lá. Entrou no mesmo tempo que a Dijane. Se o Juan pudesse desligar o microfone dele, porque está dando retorno. Juan, liga teu áudio, Juan. Desliga teu áudio, por favor. O áudio que está dando retorno. É o que acontece. Ela tem 42 anos de idade e 16 de contribuição. Professora, hoje, qual é o sentido hoje de professora? 50 anos, né? Então, ela teria que trabalhar hoje mais 8 anos. Só que com 8 anos, ela não chega nos 25. Ela chega a 24. Então, não vai dar, ela vai ter que entrar na regra de transição do magistério, né? Aí vai ter que pegar mais um ano aí a cada ano que ultrapassa. Deixa eu ver aqui mais ou menos uma média de quanto tempo vai ser. É. 42 anos, aí seria uma média, Marcilene, uma média de 10 anos, né? 52 anos para você se aposentar. E aí vai se aposentar como? Com base na média de contribuição, 100% do valor da média de contribuição. Porque a senhora também entrou no serviço público após 2003. Você pediu a vez, outra vez, Silvinha, para falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Veja só, doutor Enio, para questão de pensão, certo? Para quem vive a união estável, não documentada, não regularizada, né? Isso não tem nenhum documento de comprovação de união estável. Houve alguma mudança? É o mesmo procedimento? Como é que ficou isso? Eu entendi que, se tendo uma outra apostadoria, não sei, a pessoa não junta mais, com a questão proporcional para o cônjuge, não é isso? 100% para os filhos de menores, após a maioridade, isso é encerrado, não é assim? Eu gostaria de saber como fica essa situação de quem vive, né, essa união estável, sem comprovação, sem documentação. Essa daí é uma situação interessante, uma pergunta pertinente, e que eu sempre oriento as pessoas. Quem vive e ainda não regularizou a situação, vai no cartório e faz um termo, uma declaração de união estável, né, uma escritura pública de união estável, ou então case logo, né, para deixar essa situação regulamentada, porque senão, depois que vem o óbito,
A pessoa hoje, na lei de hoje, é necessário entrar com ação declaratória para comprovar que tinha uma união estável, né? Que tinha uma relação de companheiro. E aí demora um pouco, né? E isso causa algum prejuízo. Então, se hoje você já convive, né? Acho que não custa nada regularizar essa situação, seja numa união estável, ou seja, no matrimônio. Acho que dói menos, né, do que deixar uma pensão para depois a pessoa sozinha e resolver essa situação, comprovar que realmente vivia. E eu acho que é necessário realmente ter uma ação declaratória, sabe? Eu sou a favor de que a pessoa vá lá e faça a sua comprovação na justiça, do que trazer, né, para a administração pública, para aquele gerente de previdência, decidir, analisar seus documentos e decidir se você vivia ou se não vivia, né, maritalmente com a outra pessoa. Então, isso fica muito subjetivo. Então, eu oriento que faça logo. Agora, um ponto, Silvia, que a sua pergunta me trouxe, é o seguinte: no projeto de lei, nós também estamos trazendo uma modernização em relação ao dependente. Eu falei que nós trouxemos a questão do dependente portador de deficiência, um filho que é portador de deficiência, né, e hoje nós vivemos essa realidade no país, né, em relação ao portador de deficiência. Não é o filho inválido, mas aquele que tem debilidade física ou mental, né? Então, dependendo disso aqui, ele é. E as outras duas pessoas que nós trouxemos é a questão do companheiro e da sociedade conjugal homoafetiva. Então, de qualquer forma, são pessoas que estão ingressando agora de uma maneira mais clara na Previdência, né? Antes, essas pessoas precisavam comprovar a união estável. Hoje precisa comprovar do mesmo jeito, mas tal qual fosse uma relação heterossexual ou não, ou homossexual, tanto faz. Elas estão entrando em nível de igualdade nessa nova reforma da Previdência. É só um reconhecimento colocado na lei, o que hoje já se faz na prática, o que hoje já se faz na realidade. Então, são esses dois beneficiários que eu queria lembrar para vocês que já existe no nosso projeto de lei também. É só uma questão de atualização e modernização da lei, né? Exato. Givaldo colocou aqui, doutor. Givaldo, você está aí? Se você quiser fazer a pergunta, viva a voz. Eu acho que ele tá tímido, mas colocou assim outra coisa, mas essa é a última que a gente vai responder, porque daqui a pouco o doutor ele vai estar fazendo o cálculo de toda a aposentadoria de todo mundo aqui. Então, aí fica difícil, doutor, né, doutor? Está me ouvindo? Oi, fala, Givaldo. Fala aí, Givaldo. Boa noite a todos os participantes, servidores, o pessoal dos sindicatos. Boa noite a doutor Enio. Parabéns pela explanação. Realmente é um momento histórico e importante, né? Porque tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa Previdência, né? E outra coisa, eu queria me apresentar como representante do Sindicato dos Servidores da Saúde, porque no início você perguntou se alguém estava aqui e eu cheguei um pouco atrasado por questão de viagem, mas consegui pegar boa parte da explanação. Aí o senhor está fazendo esse cálculo de aposentadoria, eu queria saber o seguinte: eu tenho hoje 29 anos de contribuição, com 50 de idade. Sou lotado na saúde como atendente desde que fui concursado em 92. Só que dei entrada várias vezes na minha insalubridade, até hoje o município não me concedeu. Eu tenho quanto tempo ainda daqui para frente? Eu acho que não é igual a rua, não, né? Vamos lá, 29 com 50 anos, vamos lá. Primeiro, duas situações, né? Se você já tem, vamos lá, a questão de 25 anos de efetiva exposição ao ambiente insalubre, eu não sei qual é o seu ambiente, mas se você tem esses 25 anos, aí, independentemente de ter a gratificação no seu contra-cheque de insalubridade ou não, você tem direito a uma aposentadoria especial proporcional nos 25 anos. Quando eu digo proporcional, eu até quero assim, esclarecer, não é que vai ser proporcional a 25 anos, mas é a média de contribuição hoje, tá? Porque no INSS é média de contribuição independentemente do tempo que você tem. Então, hoje nós temos uma súmula, não é, vinculante do STF que obriga a gente a aplicar
aos servidores que tiverem interesse nessa aposentadoria, que seria o seu caso. Se você tem 25 anos, independentemente do seu cargo e de ter a insalubridade do seu contra-cheque ou não. Agora, o que é que nós precisamos? Que você comprove que tem os 25 anos trabalhado nessa situação, certo? Então, se você tem, então você já tem uma regra de aposentadoria. Ah, você é muito novo. É, muito novo, 50 anos. Tudo bem. Só que tem uma lei, e esse projeto de lei que a gente encaminhou aí, que nós estamos discutindo hoje e se encontra na Câmara, ele tem lá no artigo 48 a regra do direito adquirido, que nós temos que respeitar. E o Supremo Tribunal Federal disse que, para essas pessoas que já têm os 25 anos, elas têm direito a se aposentar com as regras do INSS. Então, primeiro ponto. Se você já quiser se aposentar, já pode se aposentar com reforma ou sem reforma. Qual é o meu conselho? Antes, passe no Goiânia Prev para ver se o valor que vai ficar da sua aposentadoria é interessante para o seu projeto de vida. Tendo em vista que você já tem 29 anos, né? E 50 anos de idade. É muito cedo. Mas tem uma lei que lhe garante, tem uma súmula, e que ninguém vai fazer objeção à lei, né? Ninguém vai fazer objeção à determinação judicial. São 29 anos. Se você tem, bem. Se não tem, vai ter que trabalhar. Aí vai ter que trabalhar até quando? Aí agora a conversa continua. Se você não tem, Givaldo, o período todo de insalubridade. Aí a idade mínima hoje são 60 anos. Mas você já tem 29, né? Você também começou a trabalhar cedo, né? Aí vai ter que trabalhar até a idade nova, que é 65? Não. Você vai ter que trabalhar aí no meio termo. Aí deixa eu fazer a última conta, viu? Porque é a conta da calculadora mesmo. Senão não somos, não. Senão a gente não faz, não. 60 anos mais 29. Eu tenho que trabalhar mais 10. Aí só tem 89 pontos hoje, né? Mas a idade mínima dele é 60 anos. É porque diminui a questão do tempo. Aí se você for para integral, né, que seria com paridade, aí você teria que trabalhar até 61 anos. Entendeu? Aí é opção de vida. Aí você vai ter que saber quando é que você vai querer se aposentar e como. Se você tem outro projeto, é planejamento previdenciário. Doutor Givaldo já veio para a praia aqui, já está quase desistindo aqui de voltar. Tá entendendo? Já está colocando. Olha, a gente pega, não vai poder fazer o somatório de todo mundo, não tem né? condições. Exatamente. Então a gente já vai se encaminhar para a parte final. Carminha Nóbrega tá, que aí tem para que ela retome. Claro que eu estou. Você acha que eu não estaria aqui? Eu vou pegar. Eu só vou avisar para o pessoal, certo? Que para todos que amanhã os sindicatos vão fazer uma reunião onde ele vai formular propostas para que essas leis que vão passar pela Câmara, a gente poder ver como é que a gente pode formular algumas propostas que seja a visão geral dos servidores. Então, no dia 22, a gente vai estar apresentando essas propostas à Câmara, e dia 26 a Câmara vai estar com um debate junto com o doutor Enio sobre essas propostas que serão apresentadas, né? E a previsão é que até o dia 22 de dezembro seja votado isso lá na Câmara, todas essas reformas previdenciárias. Então, a partir de agora, é um oi na missa e outro do padre. Eu acho engraçado, porque é uma situação que pega a vida de todo mundo, tanto aqueles que já estão aposentados, como aqueles que ainda vão se aposentar, e é importante que todos estejamos atentos ao que vai mudar, até porque, se não ficar atento, a coisa vem aí pode lhe prejudicar, mas é importante ter uma atuação ativa em relação a isso, em relação à reforma da Previdência no nosso município. Doutor Enio, de antemão, a gente agradece quando eu falo a gente, falo eu, no caso, agradeço muito, e toda vez o senhor esclarece muito bem as posições, eu fico feliz, porque eu conto como a sua presença, a presença de um aliado, uma pessoa que sempre está colaborando
conosco lá no Goiânia Prev, não é? Então, do nossa parte, a gente só tem a agradecer a sua presteza, realmente o seu senso ético, né, com o servidor, não é? Nunca o senhor agiu de má fé conosco, então a gente só tem a agradecer isso daí, tá certo? Eu, sinceramente, elogio porque eu sei o homem sério e honesto e o compromisso que o senhor tem com o servidor de Goiânia e com o aposentado, com o Goiânia Prev, com o seu serviço. E muitas vezes, né, o senhor veio para cá, para Goiânia, esperando ainda ser contratado e aquelas coisas todas, mas o senhor estava lá, batalhando, fazendo o melhor serviço possível para o Goiânia Prev. Parabéns pelo seu serviço, e nós temos uma pessoa que está do lado do servidor público aposentado e ativo. Eu passo para a Carminha aí, e se tiver algum vereador que esteja na sala e que queira falar, que é importante, né, doutor? Porque eles é que vão votar, essa reforma. Se vocês quiserem falar, sintam-se à vontade, vereador ou vereadora, se tem alguém aqui na sala conversando conosco. Está na sua condução agora, Carminha. Um abraço. Bem, eu gostaria de agradecer, não é, ao convite aceito pelo Conselho de Previdência a doutora Ena, essa reunião bastante esclarecedora, né, tendo em vista que a gente teve a oportunidade de vê-lo, e também acrescentar aqui, como sempre eu pontuo, a necessidade que nós temos de equilibrar as finanças, de termos a garantia do recebimento dos nossos salários e, acima de tudo, dizer aos aposentados que eles estão... O senhor sabe, e quero deixar registrado aqui, o sentimento de revolta, às vezes, pelo servidor, que no auge da sua juventude e no melhor da sua capacidade laboral, fizeram a diferença dentro do município de Goiânia, deram sua contribuição enquanto servidores à sociedade, e que ainda podem estar contribuindo, porque muitos de nós trabalhamos voluntariamente em atividades na qual nos dá prazer e retorno para o conjunto da sociedade, porque às vezes a gente tem gratidão de uma bolsa de estudo que nós tivemos, a oportunidade da nossa vida de chegarmos onde estamos. Nós temos essa visão de ser sociedade. Nós temos muitos colegas hoje acometidos de problemas de saúde e que sofreram injustiças, não é? Daí se demanda ações judiciais para terem seus direitos plenamente reconhecidos. Então, agradeço também pelo esforço de acordarmos agora, de estarmos formulando um acordo para legalizar determinadas situações pendentes dentro do Goiânia Prev, né? Que nós estamos trabalhando para que, agora em dezembro, 50% de todas as ações existentes trabalhistas que sejam pagas aos servidores, e 50%, e assim haja uma liquidação e o Goiânia Prev possa prosseguir. E temos outras demandas também a sempre estarmos de olho. O que eu queria dizer aos colegas aposentados, que quando nós, né, momentaneamente, nós vamos ser afetados. Não é? Nós vamos ser afetados. Mas nós estamos garantindo também percentuais de aumento a todos aqueles que se aposentaram com paridade e integralidade. Né? Uma revisão dessas alíquotas para viabilizar a sustentabilidade. Nós também pensamos que seria muito injusto, numa realidade que nós estamos de Goiânia, fazer o que a Constituição também fez. Começar a tributar quem já ganha um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, para sustentar toda uma sua família, com só um vínculo, sem ter direito a ter 2 aposentadorias, sem ter direito no campo profissional de ter, como algum de nós, e não foi por privilégio, por necessidade de sobrevivência, assim tivemos. Porque se nós ganhássemos bem, enquanto educadores,
ou outros profissionais que têm o pré-requisito de acumular, nós não estaríamos nos desdobrando nessa labuta. Então, nós temos muita responsabilidade, nós sabemos que vamos ter bastante reações, nós vamos agora, gente, nós, enquanto sindicatos, estudarmos, nós estamos em mão com toda a transparência que nós solicitamos ao Goianaprev, os cálculos atuariais, e vamos também remeter um olhar e proposta para que a gente também chegue ao melhor possível para o conjunto de todos. Para isso está a abertura, para isso está a análise e para isso estão as discussões. Então, eu agradeço muito, muito obrigada, doutor Enio, e obrigada a todos os colegas por confiarem na nossa participação neste conselho. Boa noite. Suas falas finais, doutor. Eu agradeço demais a oportunidade de estar discutindo Previdência com vocês. É um povo que eu já acompanho, que eu gosto, que eu admiro. Não me causa nenhum espanto, ao contrário, me trata uma grande alegria e uma satisfação estar numa sexta-feira à noite conversando com vocês sobre Previdência e dizer, sobretudo, que nós estamos construindo, né? Nada está perfeito e acabado. A Previdência ela está num processo de reestruturação. Nós estamos reestruturando, estamos trabalhando nesse sentido. Todo o governo, toda a gestão municipal, né, através aí do prefeito Eduardo, doutor Evaldo e toda a gestão do Goianaprev, está empenhada em proporcionar melhores condições de vida para os segurados. E aí nós precisamos sim, né? Precisamos nos encontrar, precisamos discutir e, sobretudo, esclarecer, ter o conhecimento, porque quando a gente conhece, a gente pode propor, a gente pode melhorar e, sobretudo, ter essa segurança, né? Do que para onde nós vamos, que é o melhor que nós precisamos ter. Então, muito obrigado pelo espaço de discussão, muito obrigado pelo espaço de acolhimento, né? E quero dizer sempre que lá no Goianaprev nós estamos às ordens. Pode chegar para tirar sua dúvida, para pegar sua orientação. A casa é nossa, né? Eu me sinto em casa quando estou no Goianaprev, então não posso dizer nem que a casa é sua, porque eu também me sinto em casa, me sinto acolhido por todos vocês que são os servidores e os destinatários daquela casa, né? Aquela casa é o seu amanhã. Então, desejo a todos uma boa noite, um excelente feriado, cuidem-se, previnam-se, a pandemia ainda não acabou e eu quero passar muito tempo com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, tchau, gente, tchau para vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.